Quem está pronto para escrever, diga amém. Amém. Mas como a bispa disse, logo mais nós vamos escrever. Antes, eu tenho algo de Deus para você. Você não vai escrever agora talvez o seu passo a passo, mas eu quero te encorajar você a anotar aquilo que Deus vai falar agora com você. Isso aqui não é algo que eu trago aqui jogado, é algo que Deus trabalhou muito em mim, não em um dia, não em dois, mas eu posso dizer no último ano inteiro. E todo esse último ano Deus trabalhou grandes coisas na minha vida, e o que eu trago aqui é uma parte disso para você. Então que você esteja aberto para que você possa receber algo que vem de Deus. A minha oração nessa hora, Senhor, é para que a minha carne seja anulada, Jesus, para que eu suma, para que o Senhor cresça na minha vida, para que as palavras que saiam da minha boca sejam as tuas palavras, Jesus, para que o Senhor seja visto, para que a glória seja tua. Essa é a minha oração nessa hora, para a tua honra e glória. Eu creio que assim será. Então, amados, estamos aqui para escrever o nosso projeto de vida, e algo que me intriga, se eu posso dizer isso, algo que toda vez que eu vou falar de planejamento, toda vez que eu vou falar sobre meta, sobre propósito, existe uma questão que vem à minha mente. Eu coloquei isso no telão, não coloque ainda, mas logo mais eu vou colocar isso para você ler em letras garrafais. Mas eu acho que Deus, Ele é maravilhoso. Eu acho não, tenho certeza. E existem duas coisas incríveis que Deus nos dá. Existem duas coisas incríveis ao meu ponto de vista. A primeira é que Deus diz para todos nós que nós vamos morrer. Isso talvez para você não seja incrível até hoje, mas eu acho que vai passar a ser. E a segunda coisa que deixa isso mais incrível é que Ele não diz quando. Então eu vejo aqui um pouco do humor do nosso Deus, porque Ele diz para todo mundo, vocês vão morrer, mas Ele não diz quando. Isso deixa a nossa vida um pouco mais apimentada, sim ou não? Você sabe que você vai morrer, mas você não sabe quando. Isso deixa o jogo um pouco mais apimentado, um pouco mais interessante. Então eu coloquei isso no telão. Com base nisso eu afirmo que em 2019 vai faltar menos um ano para você morrer. Quem recebe essa palavra? Não. Talvez você não receba, mas é verdade. Eu não quero morrer nesse ano, Deus me livre. Mas a verdade é que cada ano que passa falta um ano. Nós temos um ano a menos de vida. E é esse conceito que eu quero que você entenda antes de você planejar a sua vida. Porque você precisa entender que a sua vida está passando. E se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele quer te entregar algo que você ainda não sabe. Outro conceito que você precisa entender essa noite. Tudo que você tem é porque você já sabe como ter. O carro que você tem, a casa que você tem, a esposa, a namorada, a mulher, a roupa, aí você já descobriu como ter. O que você não tem é porque você ainda não descobriu como ter. E por isso o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele quer te revelar coisas que talvez você ainda não saiba, coisas que você precisa aprender para você receber outras coisas que Ele mesmo vai depositar na sua vida. Então, em 2019 falta um ano a menos para nós morrermos. Não receba isso para a sua vida, isso não é maldição. O bispo já começou pegando assim. Calma, a tendência é sempre piorar, não. Melhorar, amém? Então, com base nisso, amados, eu digo que o ser humano ele é especialista em deixar tudo pela metade. Quem aqui já começou algo e não terminou, levanta a mão com sinceridade. Está provado que o ser humano é uma pessoa especialista em começar algo e não terminar. Isso quer dizer que nós temos muita iniciativa, já preguei aos jovens, e pouca acabativa. Nós começamos com muita vontade alguma coisa, mas nós não levamos para frente. Isso precisa ser quebrado na sua vida. Esse ano isso não pode continuar. Essa porcentagem não pode ser real na sua vida. Tudo que você começou, você vai terminar. Diga, eu recebo essa palavra. Então, indo para a Bíblia, em Provérbios 16:1 diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem. Amados, nós acreditamos no poder da confissão. Essa igreja, ela vive pela fé, e a fé ela é expressa pela confissão. Aquilo que eu creio, eu falo. Nós estamos aqui há 24 anos levantando isso, porque isso é uma bandeira bíblica. Eu creio nisso, por isso nós sempre falamos assim: este ano será o melhor ano da sua vida. Eu sempre profetizo isso, porque eu sei que isso se torna verdade. Eu acredito no poder das palavras, nós acreditamos nisso. Mas o que nós precisamos entender é que, como eu disse ontem, existem pessoas no meio do povo de Deus que estão achando que Deus trabalha com mandingas gospel, com simpatia, que Deus trabalha, sabe, de acordo com as nossas expectativas. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha com mágicas, com coisas que... Deus trabalha com princípios. Deus trabalha, sabe, com construção de coisas, sabe. Nada de novo vai acontecer em sua vida se você não mudar. Nada de novo vai acontecer em 2019 se você não... Porque Deus não muda, Ele é imutável, Ele é perfeito.
Agora nós temos que mudar para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, a responsabilidade de um ano incrível está nas tuas mãos. A responsabilidade de você viver coisas extraordinárias, como a bispa pregou, do 1 a 1 milhão. Não vai acordar amanhã vai ter 1 milhão. É capacidade que Deus vai te dar de você gerar 1 milhão. É pessoas que Deus vai colocar ao seu lado, mas você vai estar pronto para pegar as oportunidades. Ou seja, as decisões, a responsabilidade do seu ano ser incrível está nas suas mãos. Se você crê nisso, de fato, diga: eu recebo essa verdade na minha vida. Então diga: autorresponsabilidade. Isso é algo que o cristão precisa adquirir. Eu vou falar da nossa igreja. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. Quando nós entendemos que as coisas que acontecem na nossa vida é porque nós plantamos, e tudo que acontece na minha vida a culpa é minha porque eu plantei, isso traz um senso de autorresponsabilidade. Você para de se fazer de vítima e você entende que você pode gerir o seu futuro, que você tem um Deus. A Bíblia diz que a graça nos basta. Ora, se a graça nos basta, em Deus nós temos tudo que nós precisamos. Agora eu preciso me colocar como uma pessoa sábia, inteligente e desfrutar de tudo dessa sobregraça que o Senhor tem para a minha vida. Então nós precisamos no ano de 2019 ter um senso de autorresponsabilidade. A Bíblia diz que a resposta certa virá da boca de Deus, amém? Acabamos de ler isso. Mas também diz que o homem tem que planejar. Então aqui entra a nossa parte. Você já parou para pensar como é que você vai ouvir a resposta certa da boca de Deus se você não apresentou um plano para Ele? Como é que eu quero ouvir o que Deus tem para a minha vida se eu não tenho um plano? Não é que o seu plano vai estar 100% certo, mas quando você planeja, a resposta certa vem do Senhor. Por isso é importante esse dia. Por isso eu abri o culto dizendo que esse talvez seja o dia mais importante da sua vida, porque você vai planejar no Senhor. E talvez você planeje coisas erradas, não tem problema, porque a resposta certa virá da boca de Deus. Então o que nós precisamos entender hoje também é que nós somos movidos, o ser humano ele é movido a hábitos e repetições. Ou seja, para que o meu ano seja diferente, eu já disse isso aqui, você precisa programar os seus hábitos. Os seus hábitos terão que ser diferentes, senão não tem mágica. Não tem mandinga, não tem superstição. Se eu não tiver hábitos novos, o meu ano não vai ser novo. Nós somos, às vezes, um povo que fica se iludindo, fica pensando, não, alguma coisa aí, é pela fé sim, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então nós devemos entender que nós temos essa responsabilidade no nosso ano, nas nossas ações, enfim, nas nossas escolhas. Se não chega em dezembro e janeiro, nessa época do ano, e nós achamos, como eu disse, algo mágico vai acontecer, Deus vai descer, Ele pode fazer isso? Ele pode, mas Deus não costuma fazer assim. Ele costuma trabalhar na sua vida, costuma mudar o seu coração, mudar a sua mente e transformar coisas na sua vida. Então, eu coloquei essa frase no telão, que é um estudo científico que diz, a regra dos 21-90, talvez você conheça isso, diz que leva 21 dias para você criar um novo hábito e 90 dias para você construir um estilo de vida novo. Ou seja, você precisa entender isso. O seu cérebro, isso é químico, o seu cérebro, ele precisa de 21 dias para entender que você começou um novo hábito. Então tudo que você for planejar nesse ano, você precisa entender que você vai demorar 21 dias para o seu próprio cérebro entender que isso é um novo hábito. E 90 dias para você criar um estilo de vida. Então, desde uma dieta, desde qualquer coisa. Eu quero amar o próximo. Você vai ter que amar 21 dias consecutivos, você vai ter que se empenhar nisso. E depois isso vai ser um hábito, você vai amar sem pensar, você vai fazer as coisas, e isso depois de 90 dias virará um estilo de vida. Então tudo que você quiser transformar, tenha isso em mente. 21 dias você cria um hábito, 90 dias você cria um estilo de vida. Quem entendeu, levanta a mão e diga amém. Você está entendendo que para o seu ano ser extraordinário, você vai precisar mudar muitas coisas, senão não tem mágica, amém? Então, passa fevereiro, você volta a repetir os hábitos antigos. Não vai ter ano novo. Passa janeiro, não, vai ser um ano como o ano passado, como outro ano. Nada de novo vem em sua vida. Aí você vai chegar e falar, não, a culpa é de Deus. Não, amado, a culpa não é de Deus. A culpa é da igreja. Não. A culpa é do diabo. Não, não põe o diabo. O pessoal coloca nas costas do diabo, né? A pessoa vai lá, compra no cartão, não tem dinheiro. A fatura vem, o diabo está me seguindo. O diabo não foi lá na Renner e passou o cartão. Foi você. Não, mas a fatura... Não, a culpa é sua. Autorresponsabilidade, irmãos. Autorresponsabilidade. Amém? A culpa é do bispo. Não, a culpa não é minha. A culpa é sua. Você é
responsável por aquilo que você faz. Então, eu já disse isso aqui uma vez, o seu destino ele não é traçado pelas orações de domingo, e sim pelas decisões da segunda-feira, porque no domingo a gente sai aqui motivado, no domingo o Senhor nos dá estratégias, nos dá armas, nos motiva, na comunhão dos santos Ele opera grandes coisas, mas o que acontece de fato é na segunda, ali é o campo de batalha, é ali que você tem que usar tudo que você aprendeu no domingo, tudo que Deus falou com você no domingo. Em Provérbios 16:3, o versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então os desígnios serão estabelecidos, diz a palavra de Deus, mas nós temos que confiar no Senhor, nós temos que apresentar ao Senhor, é a continuação do plano que nós traçamos, a resposta vem do Senhor, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Precisamos confiar no Senhor. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é que nesse ano você vai ter que fazer a sua parte, e que Ele já fez a dele. Não é que Ele vai fazer, Ele já fez a dele. Você vai fazer a sua e Ele continuará fazendo a parte dele. Então eu quero te encorajar a durante todo esse mês você planejar a sua vida. Seria mentira dizer que em poucos minutos você vai conseguir planejar a sua vida. Não vai, você precisa de mais tempo que isso. Hoje Deus vai começar a te dar talvez insights aqui na palavra, a bispa vai aqui falar logo mais, mas que você tenha esse hábito de até o final desse mês você desenhar a sua vida. Ué, bispo, a gente não vai fazer o ano? Aqui está a primeira lição dessa noite. Eu tenho 4, a primeira no telão. Número 1. Você não pode planejar um ano sem saber aonde você quer chegar na vida. Não tem como. Não dá para a gente começar, vamos planejar 2019, tudo bem, mas ele faz parte de um planejamento macro. 2019 ele faz parte de um projeto, de um propósito de vida muito maior. Ou seja, se você não sabe o destino final, não tem como você para traçar um roteiro até lá. Então a primeira coisa que você precisa saber é onde você quer chegar no final da sua vida. Porque senão não adianta você planejar um ano, ele vai estar, cada ano você vai planejar uma coisa, e aí o Senhor não faz, porque você não sabe pedir, porque você não tem um caminho traçado. Então a primeira coisa que você tem que aprender é, você não pode planejar um ano sem saber aonde você quer chegar na sua vida. E a maioria das pessoas falham aqui. Porque o planejamento anual, como eu disse, ele deve ser parte de um planejamento maior. Depois que você sabe onde você quer chegar no final da vida, você vai começar a quebrar isso em anos. Olha, o final da minha vida eu quero estar lá. Ou seja, eu preciso fazer o quê? Aí vem um ano, outro ano, outro ano, outro ano. Aí vem a rota que você vai fazer para chegar no final da sua vida. Então a primeira coisa é identificar onde você quer estar no final da sua vida, para você começar a planejar esse ano e os seguintes. Amém? Eu disse ontem aqui rapidinho do piloto de avião. É um exemplo muito prático. Quem aqui entraria num avião e a hora que o piloto falasse com os tripulantes, ele falasse assim, ó, o seguinte, eu abasteci a aeronave, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o nosso destino e eu também não tenho uma rota. Mas pela fé a gente vai chegar lá. Quem ficaria no avião? Não, ninguém. Por quê? Porque ele não sabe o destino. Esse é o piloto, você é o piloto da sua vida. Então você precisa entender, primeiro você sabe o destino. Ó, o piloto vai, nós vamos aqui para Miami, tá bom, beleza, já sei para onde eu estou indo. Ah, eu vou direto, vou fazer escala, aí vem o plano de voo, aí é o ano, entendeu? Aí você vai traçar, não, então eu vou parar aqui, depois eu vou fazer aqui, depois eu vou reprogramar. Não tem problema no percurso você reprogramar, mas uma vez você sabe o destino, você não muda, é para lá que eu quero, o meu propósito de vida é esse. Então, estamos começando a entender como nós vamos planejar esse ano. Eu te encorajo, você que não ouviu a minha pregação do Congresso de Homens, ali eu falei bastante sobre propósito de vida. Hoje não dá tempo de nós entrarmos nesse assunto, mas vai lá na internet, tem essa pregação no Congresso do ano passado. Abacuque 2:2, o versículo que Deus fala muito comigo. O Senhor me respondeu e disse, olha o que o Senhor disse a Abacuque, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então, a gente ouviu isso, acho que quase todos os cursos desse ano. Mas se eu perguntar, quem aqui escreveu? Quem tem isso gravado lá em casa? A maioria não. Então, outra coisa que você vai ter que fazer é escrever a visão. Devemos escrever, pois se nós não escrevemos, nós não lembramos. Talvez Deus tenha feito coisas que você pediu ano passado, que porque você não escreveu, pelo fato de você não ter escrito, você nem lembra. Ele fez, te deu, só que você não lembra porque você não escreveu, você nem agradeceu. Deus falou, te deu um negócio? E você não lembra que eu te dei, que eu fiz na sua vida? Então, tem gente que porque não escreve, pede algo hoje, aí chega em novembro, pede outra coisa. E aí Deus fica assim, ué, mas você estava pedindo algo que você escreveu lá. Não, mas agora eu não quero, Senhor, eu quero outra coisa. Então nós precisamos escrever aquilo que Deus coloca no nosso coração, e nós vamos buscar isso ao decorrer do ano. Número 2.
Quando escrevemos a visão e as metas, eliminamos as distrações do caminho. Então nós precisamos entender que distrações, elas são naturais. Mas uma vez que você escreve, fica muito mais fácil você identificar o que é uma distração e o que quer te tirar da sua rota, do seu plano. Eu já disse aqui, existem 5 áreas da nossa vida que nós devemos estar em sintonia, em harmonia: emocional, financeira, espiritual, familiar e profissional. Sucesso é você ter harmonia nessas 5 áreas. Não adianta você saber tudo da Bíblia, sabe, entender tudo da graça de Deus, mas você não ter as suas emoções curadas, você não ter um corpo saudável, você, enfim, não ter as finanças bem resolvidas, a conta não fecha. Já disse isso aqui. Então, o sucesso é quando a gente atinge essas 5 áreas em harmonia. E nós precisamos buscar o equilíbrio nessas 5 áreas. Aí sim nós teremos sucesso no ano de 2019. E uma vez que você desenhou a sua vida, você não vai precisar ficar toda hora mudando o seu plano, porque você sabe qual é o destino final. E tudo que vier não vai te tirar do foco. Tudo que vier de distração. E entenda uma coisa: quando você decide algo, as distrações elas aumentam. Você vai ver, você vai hoje decretar um ano, vai aparecer oportunidade de tudo. Não, vem para cá, vem para lá. Se eu não soubesse qual é o meu propósito de vida, cada vez eu ia entrar numa porta. Não, me chamaram, mas não é que a oportunidade é do diabo. Não é que ela é ruim, mas ela te tira do seu plano de vida, do seu objetivo principal. Quem está entendendo, diga amém. Então, quanto menos você escrever para 2019, melhor, amados. Como assim, bispo? Quanto menos você escrever, mais fácil você tem a clareza. Mais fácil você ser focado. Porque tem gente que escreve tudo. Não, 2019 eu quero casar, 2019 eu quero arrumar um namorado, 2019 eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer 8 cursos, eu quero viajar 10 vezes. Se você for quebrar isso no ano, não tem nem dia suficiente para a pessoa viver isso. Não dá. Você precisa de 10 anos para viver isso. Não, mas pela fé eu vou. Não. Escreva o que realmente Deus coloca no seu coração. Porque é muito mais fácil, é muito mais simples você atingir esses objetivos, que eles serão mais claros. Quem está entendendo, diga amém. E foco não é, amados, você dizer, sabe, sim para tudo. É você dizer não para tudo que vai tirar você do foco. Ah, eu quero perder 10 quilos. Vai aparecer coxinha que nem louco na sua vida. Vai aparecer bomba de chocolate. Isso é distração. Aí você fala, não, eu vou perder. Amém? Quem está entendendo? Amém. Só os gordinhos falando amém. Vamos lá. Terceiro ponto para nós escrevermos: tenha um guardião da sua... Esse ponto ele é muito delicado. Por que, bispo? Porque o que é um guardião da visão? Talvez você tenha até mais que um. Você vai ter até mais que um. São pessoas que você tem muita, fala muita. Não, mas fala muita que nem profeta, fala muita. Isso, Clóvis. Vi que você está aí. Você tem que ter muita confiança nesse guardião. Por quê, amados? Porque você vai ter que repartir com ele a visão que Deus te deu, os seus planos. E na hora que você estiver fraco, essa pessoa ela vai te ligar. Você vai ligar para essa pessoa. Você vai pedir conselho, vai falar, eu estou quase desistindo do meu. Essa pessoa vai servir para te ajudar, para te colocar para cima, porque sozinho é difícil. Uma vez que você traça um caminho, o diabo ele sabe, porque ele vê todo, ele vai começar a colocar distração, vai começar a lançar coisa para a sua vida, para você não conseguir. Então, escolha uma pessoa, mas depois de você orar muito, olha, Senhor, se você não tiver essa pessoa clara, não tenha. Tem que ser alguém de Deus, alguém que o Senhor coloca, alguém... Porque entenda uma coisa, todo mundo quer ver você bem, mas a pessoa muitas vezes não quer ver você melhor que ela. E aí você vai colocar essa pessoa como um guardião, e o fato talvez dela não saber muito bem o que ela quer da vida, ela, na carne dela, ela vai ter um inveja, um ciúmes de você, e ela, em vez de te ajudar, ela vai te puxar para baixo. Não, mas é meu amigo, mas nem todo amigo seu quer o seu crescimento. Então, tem esse guardião, mas tem que ser uma pessoa extremamente de Deus, uma pessoa que você sabe que você pode abrir, que essa pessoa não vai contar o seu segredo, não vai contar o seu plano, que essa pessoa de fato vai te ajudar. Se você não tiver essa clareza, não tem essa pessoa ainda. Os irmãos entenderam? Amém. É importante, mas essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa totalmente colocada por Deus na sua vida. Essa pessoa, ela vai ser uma espécie de um treinador, de um professor. Eu me lembro, já faz um tempo que eu não faço mais lutas, né? Eu sempre treinei a vida inteira, karatê, depois muay thai, depois kickbox. E eu lembro que quando eu ia para academia e tinha que chutar aquele saco de pancada, quem já fez isso sabe. O professor falava assim, ó, tem que dar 30 chutes pulando. Aí você dava
20, você falava, não, já está bom. O professor falava, não, são 30. Mas quando eu ia sozinho treinar, eu dava 15, já está bom, né? Já suei, já está bom demais. Então essa pessoa é aquela que vai falar para você, não, são 30, vamos lá. Ó, você não vai parar quando você cansar, você vai parar quando você terminar. Você pode beber uma aguinha, mas são 30, volta lá, falta 10 chutes. Então você precisa identificar esse tipo de pessoa na sua vida. Uma pessoa que te coloca para cima, uma pessoa que faz com que você, sabe, trabalhe com vontade nas suas metas, no seu, enfim, com afinco. Uma pessoa de Deus que vai te treinar, que vai te capacitar, que vai te ajudar nos momentos mais difíceis a você realizar os seus objetivos. Outra coisa que nós precisamos entender: quem aqui está planejando um ano de sucesso? Levanta a mão. Acho que todos nós, né? Ninguém planeja um ano de fracasso, mas nós precisamos saber que o fracasso vai aparecer num determinado momento. O fracasso faz parte. O que você precisa entender hoje, lembre-se que eu te falei que você tem tudo o que você já aprendeu. Talvez hoje você esteja aprendendo alguns conceitos que vão te ajudar a você realizar grandes coisas esse ano. O que você precisa entender é que o fracasso, ele não é o oposto do sucesso. O oposto do sucesso é a desistência. Quem desiste nunca alcança sucesso. O fracasso, ele faz parte. Então toda vez que você fracassar, você não tem que levar isso, nossa, eu fracassei. Que bom que você fracassou. Faz parte, você está mais perto do sucesso. Ninguém atinge um sucesso sem fracasso. Então nesse ano você vai fracassar. Então já espere por isso, faz parte do seu crescimento. No fracasso o Senhor te talha, no fracasso você fica mais forte. Sabe aquela pessoa que ora assim, Senhor, não quero ter problema? Esse é o derrotado. Você tem que orar e falar, Senhor, eu quero ter mais força para vencer os problemas. Esse é o vencedor, esse é aquele que fala, eu sei que o meu Deus, Ele me fortalece em todo momento. Amém. Então seja esse que, não, eu não quero fracassar. Você não vai ter vitória. Ninguém sobe lá no ringue do UFC para bater no outro se não apanhou muito lá no treino. Tem que apanhar, tá? Se for, Senhor, o fracasso, o Senhor usa para te fortalecer. Amém? E agora eu quero dizer outra coisa científica para você entender. Você precisa entender nesse início de ano que 80% do seu sucesso é emocional, 20% é mecânico. 80% do seu sucesso é emocional. Olha como as suas emoções devem estar curadas. 20% é o mecânico, é o seu trabalho, é a mão na massa. 80% é como você reage a tudo que vai acontecer na sua vida, como você lida com tudo. 20% é o dia a dia, é o mecânico. Mas, bispo, não pode ser. Tem pessoas que têm a mente totalmente destruída e por isso não conseguem. Trabalham e não veem resultado. Por quê? Porque a emoção, porque a mente. A Bíblia diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Sabe? A Bíblia diz que o diabo só pode entrar na sua vida através de dardos na sua mente. Então você tem que ter nesse ano uma mentalidade, uma inteligência na sua mente que nada roube, que nada frustre, que nada te tire do foco, que, sabe, nada possa fazer com que você cambaleie aí, com que você dobre as suas pernas. 20% é mecânico e 80% é emocional. E agora eu quero uma palavra rápida com os casados. Onde estão os casados? Levantem as suas mãos. Acho que eu não fui por 4 ainda, né? Estão querendo que eu acabe logo, né? Senti de Deus que o irmão do projetor quer que eu saia daqui. Estou acabando. Antes do 4º ponto, que é o último, eu quero falar com os casados. Casados, onde estão vocês? Digam amém. Amém, glória a Deus. Eu só ouvi a voz de homem, viu? Onde estão as casadas? Amém, mulheres. Vamos lá que é bênção. Vem bênção pela frente. Casados, vocês precisam entender. Eu me incluo nesse nicho porque eu sou casado. Nós precisamos entender essa palavra hoje de uma vez por todas. Casa dividida não. Casa dividida não. Como andarão 2 juntos se entre eles não houver? A gente fala isso o ano inteiro. Mas os casados precisam hoje entender isso para que o ano seja um ano maravilhoso. É preciso saber que quando tomaram a decisão de casar, quando nós falamos sim no altar, os que já passaram por isso precisam entender que decidiram estar no mesmo barco. Não tem 2 barcos, existe um barco. Então se o barco afundar ou se o barco decidir ir para um passeio maravilhoso, os 2 serão afetados. E muitos casais estão falhando nesse ponto. Cada um está num barco, cada um pensa uma coisa, um pensa outra coisa. Não existe 2 barcos, existe um barco. Se o barco der um rolê, lá, eu estava falando esse dia com a minha amiga Nath, lá um cruzeiro no Alasca, se o barco der um rolê por lá, maravilhoso, os 2 estão. Mas se der um rolezinho aqui no Rio Tietê, os 2 estão no barco, no Rio Tietê.
Não tem como, não, no cruzeiro lá eu quero ir, aqui não. Os dois estão juntos, decidiram isso no altar, não tem dois barcos, existe um barco, os dois serão afetados pelas consequências, pelas decisões. O maior segredo do sucesso de casais chama-se comunicação. Diga comunicação. Amor e respeito são fundamentais, sem isso não tem casamento, lógico, mas o sucesso, a base de um relacionamento, o que faz um relacionamento acontecer é a comunicação. E casais estão falhando nesse ponto porque não sabem se comunicar, porque não estão entendendo a linguagem um de outro. Você precisa entender que quando você investe no nós, o seu eu é recompensado. Quando um casal investe no nós, o eu está sendo recompensado. Não existem dois barcos, existe um barco. Casais devem projetar as suas vidas juntos. Talvez você entenda hoje, por que não dá certo? Porque a sua mulher planeja uma coisa, você planeja outra. Só que a Bíblia diz que vocês são uma só carne. Ou seja, casais têm que ter o mesmo plano de voo, o mesmo projeto de vida. Precisam ter o mesmo projeto de ano, porque são uma só carne. Amém? Não existe mais o eu, existe agora uma só carne, como eu disse. É preciso estar claro para ambos qual caminho eles vão trilhar. Porque se não tem essa comunicação, um vai para o leste, outro vai para o outro lado, um vai para o norte, outro está indo para o sul, está tudo desconcertado. Um cônjuge só vai apoiar fortemente o outro em todos os seus planos quando ele ver que ele faz parte desses planos. O problema é que o homem faz um plano, a mulher faz outro, e eles são concorrentes. Então eles olham, Senhor, a minha esposa não entende. E Deus está falando, eu não vou dar nada para os dois, porque vocês precisam se comunicar. Vocês estão vendo que tem coisa que Deus não dá, não é porque Ele é mau, é porque você não sabe se comunicar na sua casa, porque você não está pronto para receber. A mulher está pedindo uma coisa, o homem está pedindo outra coisa. Precisa ter uma só comunicação, uma só cabeça. Casa dividida não subsiste. Existem casais que não realizam coisas grandes juntos, como diz, porque cada um tem um projeto particular e cada um está buscando uma coisa. E o que isso acontece? Acontece um confronto. Eu falo muito isso com a minha esposa. E nós casados precisamos entender a diferença de um confronto para um conflito. Um conflito ele é positivo, os dois crescem. Um conflito eu penso de um jeito, assim de pensa de outro. Nós argumentamos, eu saio da minha zona de conforto, ela sai da dela, cede um pouco, cede o outro, os dois trocam, cresce e todo mundo sai ganhando. Um confronto é rixa. Aí é perigoso. Então casais, aprendam hoje, vocês não podem confrontar, vocês têm que conflitar. Isso é bom, os dois vão crescer. Agora, se tiver tendo confronto, fight, briga, não vai dar certo. Tudo que você escrever aí, não vai para frente. Porque você está desonrando um princípio de Deus. Amém? Os casados ficaram quietinhos agora. Digam amém. Amém, glória a Deus, vamos para frente. Então, fechando esse ponto dos casais, eu costumo comparar casais como anjos. É como se o homem fosse um anjo, a mulher fosse outro anjo, e cada um tivesse uma asa só. Para os dois voarem, eles precisam estar extremamente ligados, senão não voa. Então quando você for planejar o seu projeto de vida desse ano, a sua vida, entenda que o seu marido, a sua esposa tem que estar extremamente ligado a você, para que os dois possam bater as asas e voarem. Amém, casados? Fechamos o parênteses, vamos para frente. Seguindo o conselho de Abacuque, você deve pôr a visão em um lugar onde até quem passar correndo veja isso. Amém? Então agora sim, o quarto ponto e último. Você precisa desenvolver uma disciplina mensal, semanal e diária para a realização do seu projeto de vida. Todos juntos. Você precisa desenvolver uma disciplina mensal, semanal e diária para a realização do seu projeto. Uma coisa você sempre deve se perguntar. Próxima tela. As minhas atitudes diárias. Vocês estavam anotando? Volta lá. Vocês são muito lentos. Amém. Vamos esperar os irmãos anotarem. E os outros, deu para anotar? Amém. Senão a gente começa de novo, não tem problema. Me sinta em casa. Amém. O bispo falou, tira a foto. Pronto, vamos lá, para frente. Então, segunda tela. As minhas atitudes diárias estão me aproximando ou afastando da vida que eu desejo viver? Isso é o que você tem, todo dia você tem que perguntar isso. Por quê? Porque no meio do caminho vão ter as distrações. Se você começar a entrar em todas as distrações, isso vai te afastar da vida que você planejou. E aí chega no final do ano, não deu certo. Culpa de Deus, do diabo ou do bispo Fernando? Não, culpa sua que não soube entender que era distração. Então, o que você faz todos os dias? Te afasta ou te aproxima da vida que você está desenhando? Isso são coisas básicas que nós precisamos perguntar todos os dias. Amém? Eu quero terminar dizendo que para você
ter um ano de 2000 maravilhoso, você precisa estar totalmente focado, como eu já disse, nesse seu projeto de vida. Existe uma coisa que eu faço em casa e eu te encorajo você a fazer. Eu levei a sério essa palavra de Abacuque. A gente tem do lado da nossa cama, eu já disse aqui, 2 lousas. O que a gente vai fazer em cada dia, enfim, eu já vou entrar nesse assunto. Mas eu tenho um quadro do nosso projeto de vida, com foto. Como a vida que nós queremos ter, onde nós queremos chegar, tudo que nós oramos, tudo que nós planejamos, você vai ver como isso te motiva a cada dia. Eu te encorajo a você fazer isso, encorajo você a fazer isso. Põe lá onde você passa todo dia, na sua geladeira, onde for, na porta do seu quarto, coloque lá em fotos, sabe, para que todo dia você fale, eu estou buscando isso aqui, eu estou caminhando em busca disso, Senhor, me fortalece, coloca as pessoas certas, coloca as oportunidades que vão me levar para perto disso aqui, essa é a vida que eu desejo, essa é a vida que o Senhor colocou no meu coração, esse é o meu projeto. Você vai ver que as coisas começam a ficar mais claras e mais nítidas. Então, agora sim eu vou para o final, eu vou dar uma lista breve de coisas práticas para você fazer nesse ano. Primeira delas, em 2019, desligue a sua televisão. Bispo, como assim? A Cristo Vive agora também fala que é pecado ver TV? Não, não é pecado ver TV, mas é a segunda maior distração das famílias. Amado, outro dia eu estava em casa com a minha esposa e a gente falou assim, quanto tempo faz que a gente não assiste televisão? A gente falou, não sei. Vamos vender essa televisão, porque a gente já não paga net, canal, há muito tempo. Não tenho só os canais abertos, que é o que é de graça lá para a internet, não pago o canal, não pago. Por que, bispo? Você é mão de vaca? Não, porque aquilo me rouba o que eu tenho mais valioso, que é o meu tempo. Então você precisa entender, quanto tempo você passa na frente da sua televisão? Ah, bispo, mas a minha novelinha eu não vou perder. Amém, amada. Mas quando você assiste novela, primeira coisa, você é doutrinado por coisas do mundo. Não é pecado ver novela, pode ver, mas você precisa entender que isso está te tirando, primeiro está te dando uma informação que não é a que você quer ter, porque você precisa adquirir um conhecimento que eles te passam. Então você está comprando algo que vem de alguém, que alguém está mandando para você. E outro, o mais importante não é o conteúdo, é você estar ali perdendo o seu tempo de vida. Não tem problema se você gosta de ver TV, mas entenda que você está tirando um tempo de viver a sua vida, de viver os seus sonhos. Quanto mais tempo você passa na frente da televisão, sentado ali, assistindo alguma coisa, que seja um jornal de esporte. Não, mas é esporte, não tem mal nenhum. Amém, amado. Mas você está tirando um tempo que você podia estar fazendo coisas muito grandes. E você sabe que, falando nesse assunto de televisão, primeiro, quantos aqui tem o hábito já de não assistir televisão? Já tirou isso da sua vida? Pergunte para qualquer uma dessas pessoas se isso já não fez um bem maravilhoso. Pode mandar maravilhoso. Você tem que entender que isso vai fazer bem para você. Você não vai sentir falta. Quanto mais tempo você faz, você vai ver, não preciso da televisão para nada. Outra coisa que você precisa entender. O seu tempo é a moeda mais valiosa da sua vida. Bispo, mas não é dinheiro, é o seu tempo. Dinheiro, se você perder, você vai lá no banco, recupera, investe. Tempo não. Tempo não tem como você voltar atrás. Então, tudo que tira o seu tempo, eu estou falando da televisão, mas você vai levar isso para todo lado. Às vezes é o seu celular que está tirando o seu tempo. Às vezes é a rede social. Você precisa entender que está roubando algo que você podia estar produzindo no seu projeto de vida. E falando nessa questão da TV, a Bispo acabou de pregar aqui sobre 1 a 1 milhão. Quem quer de fato ir para 1 milhão? Eu peguei isso para mim, tomei posse, eu vou para esse 1 milhão. Mas não é vendo TV que você vai para esse 1 milhão. Com todo respeito. Alguém viu aqui o último comercial da Lamborghini que saiu? Não. Sem falar que sim, é mentira. A Lamborghini entendeu já que os seus clientes não estão à frente de uma televisão, ou seja, eles não investem o tempo deles numa televisão. Quem pode comprar um carro desse não está perdendo tempo assistindo televisão. Mas no intervalo da novela você vê o que lá? Casas Bahia. 10 de... Então entenda, a vida que você quer ter, você precisa mudar os seus hábitos. Comecei falando sobre isso. Vamos para frente, para a Bispa subir aqui para a gente planejar. Outra regra boa para você. Quem aqui deseja, vai escrever que quer ganhar mais dinheiro? Acredito que todos querem ter mais dinheiro, amém? A pergunta principal não é quem quer ganhar mais dinheiro, é para que você vai usar esse dinheiro? Qual o propósito? Para ter dinheiro. Deus não vai te dar, você tem que ter um propósito. A Bíblia diz que Ele vai te enriquecer para você ser generoso. Se você não quiser ter mais dinheiro para ser generoso, para ajudar o próximo, para investir na obra, sabe, para fazer coisas que sejam relevantes ao Senhor, a outras vidas, Deus não vai te dar. Então você precisa entender o propósito das coisas, amém? Você precisa entender que quem ganha dinheiro é as pessoas que estão trabalhando, certo? Não. Quem ganha dinheiro é quem está pensando.
E eu quero terminar com esse conceito. Não me leve a mal, mas o Senhor não te trouxe aqui para você ouvir o que você quer. Você está aqui para ouvir o que você precisa. E se você quer ir de 1 para 1 milhão, você precisa pôr isso na ponta do lápis. Fazendo o que eu estou fazendo, eu vou chegar em 1 milhão, sim ou não? Se for não, você precisa fazer algo para chegar nesse 1 milhão. Você precisa ter essa mente. Você precisa ter esse entendimento. Isso não é espiritual, isso é intelecto. Você precisa ter essa inteligência financeira. Porque as pessoas falam, não, eu estou trabalhando. Se trabalhar fosse sinônimo de ganhar dinheiro, as pessoas que trabalham das 9 às 18 horas seriam as mais ricas do mundo, e não são. As pessoas mais ricas são aquelas que pensam. Então você precisa começar a pensar, a ter uma inteligência sobre dinheiro. Se o que você está fazendo não vai te levar para a vida que você quer, financeira, não é que você vai chegar e falar assim, não vou trabalhar mais, ouvi do altar, tchau, emprego. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas você vai começar a ter hábitos que te aproximam para a vida. Lembra que nós colocamos na tela? As suas atitudes diárias te levam ou te afastam. Se o seu emprego pode te dar X, não, mas se eu for promovido, amém. Se é o que você quer, amém. Mas se não é, não tem problema ser. Eu estou falando que se não é, você precisa começar a programar sua mente para uma mente empreendedora, uma mente que você precisa produzir mais dinheiro, entender que o dinheiro precisa trabalhar para você e você não precisa trabalhar para o dinheiro. Isso é uma mente financeira, uma inteligência financeira que você precisa adquirir. Então, amados, eu quero terminar com essa questão financeira, porque é muito sério. Muitos irmãos falam assim, não, mas eu estou trabalhando, amém, Deus vai fazer um milagre. Ele pode fazer, mas no seu emprego atual, se isso não vai te levar para onde você escreveu, você tem que entender que você precisa fazer algo. Ah, bispo, mas eu não tenho tempo. Mentira, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, todo mundo tem o mesmo tempo. O maior empresário do nosso país tem o mesmo tempo que você. A diferença é como ele usa esse tempo e você usa esse tempo. Ah, não, mas vamos lá, eu não sou a melhor pessoa de matemática, mas um dia tem 24 horas. Tem gente que fala que precisa de 8 horas para dormir. Eu não acredito nisso, eu preciso de muito menos. Mas vamos supor que 8 horas você precise para ter o seu sono. Amém, 8 horas. Você trabalha 8 horas. Sobrou quanto? Quanto? Sobrou 8 horas para você trabalhar no seu sonho. Se vira, nessas 8 horas você vai trabalhar. Você vai fazer, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí é como você administra. Se você tiver 2 horas, você vai trabalhar essas 2 horas nesse seu sonho. E quando você tiver, sabe, é uma questão de inverter a balança. Hoje você dá muito aqui, estou dando muito aqui, no meu trabalho. Eu quero viver do meu sonho, eu quero viver daquilo. O que eu vou fazer? Começa a aumentar a intensidade, a energia aqui no seu sonho. Começa a levantar. Mas tem uma hora que vai estar igual. Começa a pôr mais, até virar a chave. Aí você pode falar, agora sim eu tenho algo para eu fazer que me dá o dinheiro que eu quero. Enfim, isso é uma mente que você precisa desenvolver. Senão, em 2019, eu não ganhei 1 milhão. Ué, você achou que o seu chefe ia chegar 1 milhão para você, Não. Pode acontecer? Pode, mas é improvável que isso aconteça. É muito mais você pensar e desenvolver uma mente financeira, uma mente de riqueza, uma mente de abundância e ir em busca daquilo que você deseja, do que cair 1 milhão do céu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ou seja, 2019 depende de quem? Diga, de mim. Amém. Eu quero terminar dizendo que você precisa ser 100% fiel ao seu projeto. 100% fiel ao que você vai escrever logo mais aqui. 100% fiel. Os casados sabem, se chegar em casa e falar para sua esposa, eu sou 99% fiel a você. Esse 1% acaba com o seu casamento. Você não pode ser 99% fiel, você tem que ser 100% fiel ao seu projeto. 100% fiel ao seu projeto. Antes de dormir, planeje o seu próximo dia. As pessoas mais bem-sucedidas fazem isso. Por isso você tem que ter algo para você escrever, seu celular. O que eu vou fazer no dia seguinte? As tarefas mais difíceis, que horas são? Pela manhã. Por quê? Porque de manhã o seu corpo libera hormônios que vão te ajudar a tomar decisões mais rápidas, decisões mais difíceis. Então, você precisa colocar uma agenda no seu dia de prioridade. Nas partes da manhã, coloca tudo que é mais difícil. Tudo que você precisa exigir mais do seu cérebro. Coloca de manhã. À noite, tem uma queda hormonal, o seu corpo está mais cansado, é mais difícil você tomar decisões. Então isso é sabedoria, isso não é milagre. Isso você precisa entender para você pôr em prática e ter um ano incrível. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. E para terminar, eu quero dizer que tudo que você planejar, faça de todo o seu coração. De todo o seu coração. A palavra de Deus diz, tudo que nós formos fazer, que seja de todo o nosso coração. A Bíblia diz para o preguiçoso, Deus manda ele aprender com a formiga. Eu espero que você não seja esse que precisa voltar lá para o nível 1 e aprender com a formiga. Você precisa entender que tudo que você for fazer tem que ser ao máximo, sabe? Mas eu preciso descansar. Deixa para descansar quando chegar no céu. Lá vai ter bastante tempo para você descansar. Aqui aproveita. Vê quanto você precisa dormir. Eu preciso dormir 6 horas. Então dorme 6 horas, o resto produz. Vai em busca do seu sonho, do seu propósito de vida.
Deus, ele não chama ninguém que está desocupado. Deus não chama ninguém que está preguiçoso. Você pode pegar na história, Deus foi chamar Paulo, estava lá com a sede, foi chamar Davi, estava com as ovelhas, foi chamar Gideão, estava lá malhando trigo. Deus não chama ninguém que está desocupado. Então se você quer receber algo grande de Deus, esteja em movimento, esteja fazendo grandes coisas de todo o seu coração. Eu espero que essa palavra tenha caído no seu coração, que você tenha agarrado isso, que você esteja pronto agora para planejar o melhor ano da sua vida, e que você entenda que Deus já fez tudo o que você precisa. Ele já fez, Ele disse: está consumado. Agora é você arregaçar a sua manga e em busca dos seus sonhos. Que assim seja na sua vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. Venha cá, bispa. Agora é contigo. Amém. Muito Amém? Obrigada. Eu agradeço em nome da igreja a sua disposição em trazer tudo isso. Queria dizer para a igreja que Deus é inteligente. O nosso Deus é inteligente. Amém? Graças a Deus. Curve sua cabeça antes de você começar a escrever e vamos orar para que seja espiritual tudo aquilo que a gente vai planejar. Pai amado e bendito, nós te agradecemos pela palavra que recebemos, te agradecemos pelas orientações, pelo abrir da mente, Pai, e queremos agora, Jesus, nestes próximos minutos, escrever algo que seja inspirado pelo Teu Espírito Santo. Eu já me coloco aqui, Senhor, como uma guardiã, Jesus, das ovelhas deste ministério, para ajudá-las, Pai, a concretizar os seus sonhos, os seus alvos, os seus propósitos de vida, Senhor. E eu também, Jesus, na autoridade do Teu nome, repreendo agora todo o querer da carne, Jesus. Porque, ó Deus, o nosso querer pessoal, muitas vezes dá em caminhos de morte, Jesus. A Tua palavra diz que esse querer humano, Jesus, o homem muitas vezes pensa que está fazendo algo correto, que está desejando algo correto, mas se não vem de Ti, dá em caminhos de morte. Então, livra-nos, Senhor, desses caminhos errados, de caminhos, Pai, que deem em ciladas preparadas pelo inimigo. Por isso, nós colocamos agora, debaixo da oração, Pai, estas áreas da nossa vida, que nós vamos escrever, Pai, coisas que estão no coração, coisas que o Senhor tem nos inspirado, não só neste último ano de 2018, mas ao longo da nossa vida, coisas que ainda precisam se concretizar. Aqueles que tiveram uma visão mais clara, Jesus, do propósito, que agora possam desenhar, Jesus, os passos para essa concretização. Nós faremos isso hoje, mas daremos continuidade, meu Senhor, à Tua orientação todos os dias, em todos os nossos encontros, às segundas-feiras, nós vamos trabalhar com esse projeto de vitória, com estes passos, ó Deus, na direção certa. Portanto, está repreendido todo erro, ó Deus, todo equívoco, toda mente conturbada, ó Deus, tudo que a gente vem fazendo ao longo da nossa vida de errado, Senhor, fora do Teu caminho, fora do Teu propósito, nós rechaçamos isso em nome de Jesus e nós acertamos os nossos passos a partir de 2019. Se alguém aqui precisa recomeçar, agora é a hora do recomeço. Tu és Deus de recomeços, Jesus, e nós declaramos este ano, o ano da Tua soberania sobre as nossas ações, sobre os nossos passos, as nossas decisões, para que nós possamos no final deste ano proclamar as Tuas manifestações poderosas. Assim eu oro com fé em o nome de Jesus e todos digam amém. Uma vez orado, uma vez ouvida a palavra, agora, se você está com isto e quer escrever aqui, escreva aqui. Se não, isto aqui é só para você ter uma base, pode escrever no bloco. Eu vou pedir que o nosso diácono Gerson, diaconisa Cláudia, se alguém precisa de um bloco de anotação, fique de mão levantada, que você vai receber aí um bloquinho para você anotar. Enquanto eles distribuem os blocos, eu queria que colocasse no telão a primeira área, que é a vida espiritual, por favor. Nós vamos escrever a respeito disso. Então, podem colocar para mim? Isso.
Por que aparece em primeiro lugar? Porque, amados, sem o espiritual bem alimentado, bem alicerçado, não tem garantia nenhuma de que as outras áreas da nossa vida, nós somos crentes em Jesus, nós somos cristãos, nós somos salvos por Jesus Cristo. Então, assim, nós temos um modo de vida, nós temos uma maneira de nos conduzir nesta terra. A nossa vida é conduzida baseada na bússola, que é a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa estrutura. Estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo ressuscitado. Então não tem outra forma de viver. E nós precisamos alinhar a nossa vida espiritual. Então o que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos escrever o que está no nosso coração para nos tornar uma pessoa melhor para Deus, para nós mesmos, para a nossa família, para as pessoas da nossa convivência e para quem a gente vier a conhecer durante este ano. Então, vida espiritual. Quais são os seus desejos para se tornar uma pessoa melhor? Para com Deus, para com você mesmo, para com a sua família. Então, eu não sei quanto você lê da Bíblia Sagrada, qual a sua periodicidade de leitura bíblica. Agora, por favor, vamos usar o que o Bispo Fernando falou. Não vamos colocar aí, não é, coisas mágicas. Não, eu vou ler a Bíblia todo dia. Se você não faz isso, então tome cuidado com estas coisas, que são aqueles votos de tolo, são aquelas coisas que Deus fala, é melhor não falar, porque isso é tolice. Então, assim, para criar o hábito, como é que você vai começar a fazer isso? Então, assim, eu não sei se você lê a Bíblia toda semana, mas seria bom começar toda semana, um dia sim, um dia não, para quem nunca teve esse hábito, até você fazer alguma coisa repetitiva durante 21 dias e depois, em 90 dias, aquilo passar a ser o seu estilo de vida. Por favor, dê mais ênfase à sua vida espiritual do que qualquer outra área, porque ela é que vai garantir o sucesso das demais áreas, como eu já afirmei aqui. Então, são sugestões. Leitura bíblica, especifique a periodicidade, especifique o tempo que você vai gastar com esta leitura. Eu vou abrir e ler um versículo, tipo promessinha, pegar a sorte lá do periquitinho verde, do realengo. Não, realejo? Não, não é isso. Então, como é que eu vou ler? Eu vou ter 5 minutos diários? 10 minutos? Não fique com vergonha, porque Deus conhece você, conhece tudo a seu respeito e a meu respeito. Assim, quanto eu vou gastar nessa leitura bíblica quando eu me proponho a ler? Uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, todos os dias, enfim, não sei. Mas faça um propósito de ler a Bíblia Sagrada durante este ano, como você ainda não leu. Eu já li toda a Bíblia. Ok, leia de novo. Já li 5 vezes, leia a 6ª vez, a 7ª vez. Esta é a leitura que nós devemos ter todos os dias na nossa existência, tá bem? Eu quero também dizer para você que culto é um propósito de vida. Você cultuar a Deus, você dar o seu culto racional, é uma ordem de Deus. Então, assim, não faltar a cultos, isso tem que ser colocado, sabe? Porque é a sua vida espiritual. Está no culto não só de corpo, mas de alma e de espírito, com todo entendimento. Então, assim, veja o que está faltando, que você não fez ainda, ou que pode melhorar para se tornar uma pessoa melhor para o Senhor, para cultuar melhor a Deus. A questão da oração, quanto você ora? Né? Então, assim, segunda-feira é uma noite de oração, olha, a igreja está praticamente cheia, porque nós estamos fazendo um projeto, mas se o seu projeto não está aqui às segundas-feiras, você já está sendo falso com Deus. Porque vai escrever lá alguma coisa que Deus está observando. Falando, porque você pode estar hoje e não pode estar as outras? Deus sabe quem realmente não pode, ouça. Deus sabe. Mas tem muita gente que diz, não, eu não vou mais segunda-feira. Pois é, quem vem às segundas-feiras tem um diferencial na sua vida. Mantenha a sua chama espiritual bem acesa, né? É renovado. Lembram-se do guardião? Eu quero dizer, usando essa palavra do Bispo Fê, que se você não tem esse guardião constante do seu lado, essa pessoa que você possa abrir, confessar, confiar, essa pessoa que pode puxar suas orelhas com a autoridade do Senhor e é para o seu bem, e você reconhece isso, se você não tem, você precisa estar nos cultos todos, porque a igreja tem o poder de fazer isso. O altar, a palavra do altar, né? O louvor, o aconchego dos irmãos. Às vezes, para quem não tem esse guardião especificado, a igreja traz esse papel de guardiã. Você estava pensando em fazer, opa, a palavra vem e um pastor, vem um irmão, dá uma palavra, um testemunho. Então, assim, é importante você
colocar a questão dos cultos, a questão da oração, a questão da leitura bíblica. É importante você colocar a questão dos louvores. A vida espiritual é aquilo que você alimenta o seu espírito. Que tipo de música você ouve na sua casa? Tem gente que acha que isso é separado. Não é separado. É o que alimenta a sua alma e o que alimenta o seu espírito. Né? Nós não somos aqui, o bispo já falou, a gente não tem nada de proibição aqui. Nós somos livres, a graça de Deus nos fez livres. E nós não nos submetemos a nenhum jugo de escravidão. Mas nós temos que ser inteligentes. Se nós sabemos que há certas músicas que nos alimentam o espírito e outras que deterioram a nossa alma, nos perturbam, nós precisamos fazer escolhas acertadas, tá? Então, assim, veja que tipo de música, veja que louvores você ouve, veja o que está em linha com a graça de Deus, né? O que mais você pode fazer espiritualmente para se tornar uma pessoa melhor? Você conhece a doutrina da graça de Deus? Você sabe acerca da diferença entre a lei e a graça? Do judaísmo, do plano de Deus para judeus e para gentios? Você conhece isso profundamente? Você conhece a respeito da predestinação e da eleição? Você conhece a respeito da existência de duas sementes na terra? Você sabe sobre a falsidade do livre-arbítrio para a salvação? Você conhece sobre o ministério angelical? Você sabe que a salvação é eterna, que não se perde a salvação? Então, nós precisamos crescer. Se alguém ainda não tem domínio sobre esses temas já revelados, a doutrina bíblica da graça de Deus, precisa ter um plano de crescimento espiritual. Amém? E isso envolve comunhão também, né? Tem pessoas que querem vir para a igreja, não falar com ninguém, ir embora. Amados, se fosse para a gente viver só para Jesus, na hora em que a gente confessasse Jesus, a gente já era recolhido para a glória. Então, se é para ficar aqui, a gente tem que cumprir um plano, e esse plano passa por pessoas, por congregar, por ouvir pessoas, né? Lógico que nós temos amigos mais chegados que irmãos, mas nós temos que aprender a ser pessoas sociáveis, pessoas cristãs, pessoas disponíveis. Amém? O que tornará você melhor espiritualmente esse ano? Faça isso, busque isso, se empenhe por isso, né? É um curso bíblico, é uma aula, é o curso, sei lá, a escola bíblica que vai ter durante o ano. Pessoal que é do louvor, ponha como é que você vai ser uma pessoa melhor, um ministro melhor, um professor de crianças da escola infantil melhor. Como é que você vai ser um recepcionista melhor? O que você está fazendo para isso? Que cursos? Como é que nós podemos ampliar o nosso conhecimento bíblico, a nossa experiência? Você tem aí um plano? Você quer ser um pregador da palavra, da graça de Deus? Quer ser um pastor? Quer ser um oficial dessa igreja? O que é que você vai fazer esse ano para ser uma pessoa mais espiritual? Para você ser mais maduro espiritualmente? Coloque aí projetos, metas, né? Com quem você vai se relacionar? Como é que você vai focar a sua vida espiritual? Não leve a vida espiritual assim de qualquer jeito à margem. A sua pontualidade conta. Tem gente que chega no culto, no meio do culto. Tem gente que sai correndo, não dá nem um pouquinho de abraço, de um sorriso para os irmãos, um aperto de mão. Sai correndo, é um indivíduo esquisito. Precisa se tornar uma pessoa melhor. Jesus não era um indivíduo esquisito. Jesus gastava tempo com as pessoas. Jesus era solícito, Jesus era amável. Jesus tinha o temperamento dele, que é a soma de tudo que é bom em todos os temperamentos e a anulação de tudo que é ruim de todos os temperamentos. Nós temos que aprender muito com Jesus. Então, escreveram? Tudo isso que eu vou falando é para abrir um pouquinho a cabeça. Se você tem outras coisas, melhor ainda, que você tenha colocado aí. Vamos passar então para o próximo item. Saúde física e emocional. Você tem que ter um plano. O plano de saúde, amado, é para a saúde. Olha, aquilo que o bispo colocou para começar aqui, já me pegou, ele me mandou esse esboço, eu já quase tive um piripaque lá em casa. Eu tenho um dia a menos para viver. Não, agora no fim do dia eu já tenho um dia a menos para viver. 2019 já tem um ano a menos, se Deus me permitir esse ano todo, né? Porque a vida está na mão dele. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não pode ter um plano de saúde para um período. E se a gente vai ficando mais velho, e todo mundo vai, tá? Vocês de 18 também,
de 18, de 28, de 38. Todo mundo vai ficando mais velho. O nosso corpo vai mudando. A nossa maneira de lidar com os sentimentos, o emocional também é alterado. Então, assim, a gente tem que fazer um plano geral, mas alguma coisa que seja mensurável, não é? Então, eu aprendi com o Bispo Fê o seguinte: eu preciso emagrecer. E eu acho que essa é uma questão de muita... É questão de quem aqui? De saúde. Tá? Então, assim, eu não posso só ficar falando que eu sei que eu preciso, Senhor me ajuda, Senhor... Então, assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas nós todos que precisamos emagrecer, nós sabemos quanto de peso a gente precisa eliminar? Sim. E quem precisa muito, eliminar muito peso? Então, quem precisa muito, normalmente, tem mais dificuldade. Por quê? Porque, dá um trabalho. Pois é, dá um trabalho. Então, não adianta pegar e colocar lá. Eu sei que tem gente que coloca todo ano emagrecer e continua gordo. Então, é aquilo lá. Deus é mau? Não. A minha oração falha? Não. Mas tem distração. Tá certo? Então, no projeto, você que precisa... Eu estou dando só o exemplo de emagrecer, tá? Você que precisa emagrecer, e precisa não é só por questão estética, mas também por questão estética. Porque gente muito gorda fica... não feia fisicamente, fica mal emocionalmente. As pessoas ficam amargas, elas ficam difíceis, porque elas não estão bem consigo mesmas. Então, elas começam a passar no emocional um descontentamento, um fora de não está encaixado. Então, assim, para fazer bem, a gente tem que pegar e dividir aquilo que a gente precisa perder, eliminar, chamem como quiser, e dividir um pouco por mês. Porque assim, pense uma pessoa que precisa perder 40 quilos. Só o Senhor Jeová. Não. 40 quilos. Ela não vai perder 40 quilos agora, esse mês. Mas nem com milagre. Por quê? Porque Deus não vai fazer isso, amados. Deus não vai negar-se a si mesmo. Deus criou o corpo humano. Deus pode ajudar, Deus pode acelerar o metabolismo, Deus pode usar as pessoas certas para... Deus pode fazer muita coisa. Mas a pessoa tem que fazer um planejamento. Né? Eu li um livro, eu estou lendo ainda, tá? Eu vou chegar ao fim, se for bom eu indico para os irmãos, que fala sobre esse negócio de perder peso. Então, vem aquelas coisas sempre mirabolantes. E esse livro fala de você fazer um planejamento para perder de 100 a 200 gramas por dia. 100 gramas. Quando você pensa em 100 gramas, você já pôs na balança 100 gramas? Você põe, é nada. Mas para perder 100 gramas. Então, parece ridículo, não é? Mas esse autor diz que se você conseguir perder, fazer algum movimento na sua vida, alguma mudança, alguma coisa, que você elimine 100 gramas por dia, o que você vai ter no fim de um mês? Faz a conta. 2 meses, 3 meses, você vai se sentir, avançando nesse projeto. Então, o projeto tem que ser lá na frente, mas tem que começar agora. Então, para a sua saúde, nem todo mundo aqui precisa perder peso. Alguns precisam ganhar peso, ganhar massa, alguns precisam sair do sedentarismo, alguns precisam dormir melhor, alguns precisam se alimentar melhor. Algumas pessoas precisam procurar um especialista, porque vem com alguma doença se arrastando. A pessoa fica ali, não, eu não recebo. Meu, você já não anda mais. A sua diabetes, você precisa fazer um tratamento. Nós vamos manter a confissão, nós vamos orar, nós vamos, clamar. Mas, amados, existem coisas que são naturais, que são a nossa parte. Então, o que o seu corpo pede que você tem negado a ele? O que a sua saúde tem pedido que você tem negado? É exercício? É mais sono? É descanso? E o emocional também. É espairecer? É marcar um período para você sair de férias?
Então, você tem que planejar essas coisas. E não adianta só escrever. Depois você em casa, como disse o bispo, você vai colocar alvos, metas, para você fazer isso convenientemente. Eu fiquei estarrecida que 80%, né, do meu sucesso está na área emocional. Então, nós precisamos cuidar do nosso emocional. Pessoas que precisam resolver situações pendentes, pessoas que precisam se perdoar, pessoas que precisam se encontrar, pessoas que precisam acertar coisas com Deus. Isso tudo é o emocional. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, pessoas que trazem traumas de relacionamentos passados. Está tudo no emocional. Então, assim, vamos deixar Deus curar, vamos procurar realmente tocar nesses pontos e acertar a nossa vida emocional para nós termos sucesso, não é? Muito bem, isto era para dar tempo de você ter escrito alguma coisa aí. Família, vamos lá, ponto família. Também, existem casos de família que a gente diz, só um milagre, não existe. Então, se é milagre, depois você vai fazer uma coluna separada e você vai pôr lá no milagre, tá? Mas existem coisas que são nossas, nosso plano, nosso projeto, tá bom? Então eu quero dar um exemplo muito comum, que é assim, tem uma situação de família mal resolvida, tem uma mágoa, tem aconteceu um fato, machucou, pessoas se machucaram, tem uma situação mal resolvida. Gente, não adianta eu ficar, Senhor, oh Senhor, resolve, Senhor, faz um milagre, Senhor. Mas nós já oramos. Toda semana a gente ora por família. Agora, tem coisas que eu sei que a Bíblia me ensina o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá e pedir perdão. Eu tenho que liberar perdão, eu tenho que perdoar pessoas. Eu tenho que dar um passo e conversar. Tem situações que não adianta ficar, o Senhor sabe. Eu acho muito interessante os crentes, quando eles não querem resolver uma coisa, eles jogam tudo para o Senhor. Deus sabe. Eu acho que Deus sabe, Deus é onisciente. Mas o fato de Deus saber não vai resolver coisas que nós precisamos resolver. Então é aquilo lá. Alguém tem que dar a cara a tapa? Nós somos cristãos, a gente dá um lado e dá o outro também. Então essas questões de família não podem mais, porque a gente quer bênção, 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 e às vezes Deus diz, não vou dar nada para ninguém. Porque a Bíblia ensina a não se pôr o sol sobre a ira, a acertar as coisas antes de dormir. Então tem marido que não conversa com a mulher que não conversa com o marido. Isso vai um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, daqui a pouco um está dormindo na sala, tudo. Você acha que vai ter bênção? Nenhuma. Então tem muita coisa que não é milagre, é passo bíblico, é praticar a palavra de Deus. É ir lá, acertar com o irmão, acertar com cunhada, acertar com um sobrinho, acertar com a avó. Eu não sei. Tem coisas que nós precisamos e podemos e devemos fazer. Amém? Os casais, eu nem vou ficar falando mais, precisam achar pontos comuns, precisam ter um projeto junto, família precisa orar junto, família ora nas refeições, família ora quando sai junto, quando chega em casa, família dá graças, família na hora da aflição clama junto. Então as famílias não podem viver desagregadas, amém? Então, planos para a família, às vezes é uma mudança em família, às vezes é a família pôr um filho na faculdade, é ter recursos. Ok, projetos para a família. O que é a nossa família? Onde nós estamos chegando? Para onde nós estamos indo? O que nós vamos fazer esse ano para estar mais perto dos nossos planos? É lógico que filhos têm os seus estudos, a sua vocação e tudo mais, mas nós como pais, nós temos que estar nessa cobertura espiritual, orientação, né? Sendo aquele guardião que não deixa desistir, que anima, que incentiva, que entusiasma. Então assim, quais planos? Botem tudo aí, escrevam juntos se for necessário. E normalmente é muito bom que se faça dessa forma, tá bem? São questões às vezes espirituais, salvação de alguém da família, né? Ah, estou orando para não sei quem ser salvo. Você já foi pregar a palavra para a pessoa? Oração não salva. É pelo ouvir que a fé vem. Tem que pregar, tem que falar, tem que testemunhar. Então, atitudes mais proativas dentro da família, tá bem? Muito bem. Finanças. Eu acho que eu também não preciso me deter muito, mas coloque aí as questões profissionais. O que você, este ano, né, tem de projeto na sua vida profissional? Ou vai continuar desse jeito que o bispo Fê falou? Você tem um sonho aqui em cima,
um mega sonho colocado por Deus, mas aí você continua fazendo a mesma coisinha que você não fez nada. Não chegou a lugar nenhum, nesse ano, nem no passado, nem no retrasado. Tem que sair disso. E eu quero aqui que você coloque também um desafio financeiro. Sair do patamar em que você está no início de 2019, para um patamar superior financeiro. Nós não podemos, amados, ficar tudo igual todo ano. Nós precisamos crescer. A Bíblia diz que é de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. A Bíblia diz, antes crescei na graça. O Senhor fala em crescimento. O Senhor fala em amadurecimento. E isso em todas as áreas, em todas as questões. E quem amadurece espiritualmente tem que carregar para a maturidade as outras áreas da sua vida. Familiar, saúde, emocional, física, tem que carregar as finanças para cima, tem que levar para cima. Mas se não está fazendo nada para isso, no fim de 2019 você estará no mesmo lugar. Como o Fê disse, sem jogar balde de água fria, Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas Deus está nos ensinando a querer isso. Um milagre Ele sempre faz, todos os dias. Ele sempre dá uma força extra, Ele sempre abre alguma coisa, Ele sempre nos surpreende. Mas nós precisamos querer. Então tem que melhorar a questão financeira. Se esse emprego que você está não lhe proporciona chegar aonde você quer, a visão que Deus lhe deu durante todo 2018, Ele confirmou no coração, então você precisa fazer algo urgente para ir gradativamente pensando em algo que lhe dê mais do que você tem recebido desse emprego, desse comércio, dessa vida que você tem hoje. O tempo passa rápido e nós voamos, diz a palavra do Senhor. Então vamos ser pessoas felizes no processo, mas quando que a gente é feliz no processo, Bispo Fê? Quando o processo está andando. Porque também se não acontece nada, se a gente não faz nada, não dá para ser feliz. Agora, se a gente está caminhando, se as coisas estão indo para onde Deus colocou no nosso coração, então o processo é mais feliz. Tá bem? Então, finanças, pagar dívidas. Quem tem dívidas, coloque aí como um alvo, pagar aquelas dívidas. Agora, não vai fazer dívida nova. Você nem pagou as antigas e está usando o cartão de crédito. Está fazendo financiamento não sei do que. Tem que pagar dívidas. A Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amais. Então, não é para dever para ninguém. Bispa, não tenho, põe lá, eu vou falar com a pessoa, eu vou dar uma satisfação, eu vou fazer um planejamento de pagamento, mas dívida é do diabo. Quem está na mão de um credor, quem deve para alguém é escravo de quem emprestou, de quem financiou, de quem... Então tem que sair de dívida e tem que colocar isso no seu projeto. E o tempo é agora. Amém? Muito bem. E também assim, sem ilusões aqui. Se você não se tornar um semeador fiel, você não pode desejar milagres financeiros. Porque não é negando a Bíblia que você vai ver algo grande. Eu sei que tem pessoas, e eu ouvi isso uma vez de um grande empresário, um homem muito rico, que tinha barco, avião, e ele disse assim, mas eu dou oferta quando eu quero para a minha igreja. E eu tenho tido dinheiro. E a gente olhava e sabia que ele era infeliz no casamento, os seus filhos não ligavam a mínima para ele, tinha muitas derrotas, mas ele achava que ele tinha um bom patrimônio, não é? E eu me lembro que Deus disse, diga para ele que ele tem a mente tão pequena que ele não imagina, se ele fosse fiel a mim, aonde eu já teria o levado. Então, às vezes, a pessoa tem uma mente tão pequena que ela acha que porque tem algum recurso, né, porque está bom, porque, enfim, ela está acima da média, que pode continuar fazendo daquele jeito. Deus diz, mente pequena, infidelidade, vai ficar nisso mesmo. Eu não posso colocar sobre o mais, sobre o muito. Então, vamos abrir a mente aí, para que nós pratiquemos os preceitos bíblicos também na nossa vida financeira. Sonhos de Deus, visão. Põe o próximo, por favor. Sonhos de Deus, visão. Aqui tem especificamente tudo que a gente trabalhou o ano passado e a gente orou para Deus nos dar uma visão, para Deus definir ou para Deus colocar
escala de aperfeiçoamento, a visão que nós temos. Essa visão, não estou falando aqui de visão, eu sonhei, eu vi um anjo. Eu estou falando de uma visão de vida, uma visão colocada por Deus. Onde eu quero chegar, sonhos que Deus colocou no meu coração, sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Não é bobeira, viu, amados? É coisa séria, é coisa assim que vale a pena viver por isso, vale a pena lutar por isso, vale a pena existir por isso, né? Que sonhos nós temos no coração? Escreva aí, porque você vai ter que, sabe, trabalhar para esses sonhos se tornarem reais. Você já sabe que Deus, quando dá um sonho, uma visão, Ele capacita. Ele tem as ferramentas, Ele vai colocar as pessoas certas, como Ele fez com Neemias, o rei, os governadores, todos, olha, os recursos financeiros, mas você tem que saber para onde você está indo, o que é que você quer, qual que é o seu sonho, esse ano. O que você vai fazer esse ano para realizar o seu sonho? Pode ser que o seu sonho se realize este ano, pode ser que seja daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei. Mas coloque lá, onde você quer chegar, aqui que está a visão, né? Para onde nós estamos indo, o que Deus colocou no meu coração, o que eu vou deixar, qual é o meu legado nessa terra, o que eu estou fazendo para isso? É lógico que existem sonhos que são realizações pessoais, e não é errado não. Agora, existem sonhos que são colocados por Deus porque tem um bem maior. Ainda que eu me realize, isso fará bem para outras pessoas. Isso trará benefício para quem estiver à minha volta. Então, sabe, desenhe a visão. Esmiúce a visão. Muito bem. É casar? Bispo, eu tenho o sonho de me casar. Muito bem. O mais importante você já tem? Não tenho casa própria. Casa própria não é o mais importante. Aliás, hoje existe uma outra mentalidade que ninguém mais quer comprar casa. Ninguém quer investir mais em imóvel. Deixa eu lhe falar. A coisa mais importante é ter a pessoa com quem casar. Você já tem essa pessoa? Então, se o seu alvo é formar uma família, se o seu objetivo é constituir um lar de Deus, você tem que buscar essa pessoa, seja homem ou seja mulher. Tem que buscar essa pessoa. Não achei. Então, esse é o seu empenho de 2019, é achá-la. Porque não adianta você falar, casar. Não, o que você vai fazer para isso? Você vai atrás do varão perfeito, da varoa perfeita do Senhor, o que Deus tem para você. E o que eu faço para isso? Se abra, ore, não se distraia, não interessa. Tira da sua frente. Não tem nada a ver com você. Sai fora. Agora, achou? Agarra. Segura. Achou, segura. Testificou? Tem sinais de Deus? É isso mesmo. Agora, também achou? Olha, deixa de falar que essa igreja ensina. Achou, Deus já confirmou, é a pessoa certa, sabe, a tampa da tal da panela, é a alma gêmea, não tem nada disso na Bíblia, mas a pessoa dá esses nomes. Achou a bendita, achou o bendito, abençoado. Então nada de enfiar uma aliança no dedo e ficar 10 anos noivando, não existe isso na Bíblia. Se já achou, pode ir marcando o casamento, pode ir pondo uma data. Não é para fazer a coisa de qualquer jeito não, meia boca, nada disso. Mas assim, tem que ter data. Não vai, sabe, empurrando esse negócio aí. Não, estou aqui, se aparecer coisa melhor, então você não achou. Se aparecer coisa melhor, você não achou. Porque quando acha, não tem coisa melhor. Nós achamos. Então tem que marcar uma data. Marcou uma data... Meu amado, minha amada, botou um anel naquele dedinho bonito. Corre! E faz acontecer! E vai trabalhar! E vai poupar, e vai investir, e vai suar a camisa. E vai honrar o que Deus está te dando, como marido e como esposa. Tem que fazer projeto nessa área. E casamento é no Senhor. A gente junta, vai morar no mesmo teto, não sei o quê. Não vai dar certo. Eu já profetizo que vai ser uma desgraça.
Casamento bonito, bonito. Mulher quer festa. Mulher quer vestido bonito. Mulher quer lua de mel dos sonhos. Então não vem com coisinha pequena, com coisinha medíocre, sabe? Puxadinho na casa da sogra. Deus o livre, me livre disso. De puxado. Nada de puxado. Tem que pôr tudo isso no sonho e na visão. Casamos, bispa. Muito bem. Te dou 2 anos, tá? 3. Já está na hora de ter filho. Esse negócio também que casa, espera 10, 15 anos. Está tomando tanta pílula, amado, que depois você não vai conseguir ter filho. É isso que diz a medicina. Então preste atenção o que vem do altar. O Senhor disse que é para crescer e multiplicar. Não é para casar, para passear só. Já passeou bastante. 1 ano, 2 anos, 3 anos, está fazendo falta alguém. Começa o casal a ficar esquisito. Começa o marido a ficar injuriado. A mulher fica bobada. Fica uns negócios estranhos. E eu não estou falando aqui dos casos em que precisam de um tratamento, disso, daqui, ok, Deus o sabe, cada um vai fazer o que estiver ao seu alcance. Agora, esse negócio de não quero ter filho, então não casa. Não casa, porque é pecado casar e não procriar. Isso é um assunto para quem quiser fazer curso de casais conosco. Tá bem? Ok? Muito bem, então pode pôr aí, filhos. Está casado há mais de 3 anos? Ponha lá, filhos. Ah, então eu vou pôr aqui, Senhor manda. Não, não é o Senhor que manda, é você que faz. Manda. Pois no projeto, trabalhe para o projeto. Dá certo? Porque se com 4 anos de casado, 5 anos de casado, está pedindo para Deus mandar, a coisa já ficou feia. Né? Então vamos trabalhar. Põe aí na sua visão. Formar uma família, etc, etc, etc. Tá? E por último, eu coloquei pessoas, para a gente encerrar. O que são pessoas? Você não pode querer coisa só para você. Você tem que ser generoso e pelo menos orar por alguém. Então aí, pessoas que você vai orar. Bispo, mas o ano inteiro eu vou orar pelo cidadão. Amado, quanto Deus te inspirar. Você pode orar uma vez, você pode orar, põe uma proposta de orar 1 mês por cada pessoa, por 2 pessoas. Eu vou orar esse ano inteiro. Cuidado com esses negócios de vou orar um ano inteiro, depois não cumpre. Deus diz, estou esperando tua oração pelo irmão lá. Então assim, pessoas que você vai sentindo no coração, pode ir substituindo, já orei. Agora eu vou por tal pessoa. Deus vai mostrando pessoas que você vai interceder. Pode ser da sua família, pode ser pessoas que você conheça no seu local de trabalho, pessoas que você queira falar de Jesus, podem ser pessoas difíceis de lidar, pessoas que você quer ver prosperar, progredir, pessoas, e não precisa também alardear. Depois, eu estou orando por você, viu? Não precisa, não precisa. Não precisa. Isso é você com Deus. Sabe aquela coisa secreta de você espiritualmente interceder por alguém? Isso tem um valor tremendo diante de Deus e faz muito bem para quem é objeto da nossa oração, da nossa intercessão. Nessa questão de pessoas, aqui também pessoas, não só que você vai orar, pessoas que você vai ajudar. Pessoas que você vai falar de Jesus. Pessoas que você vai dar seu testemunho. É pensar no outro um pouco, tá bem? Pessoas que eu vou chamar para a igreja. Pessoas que eu vou dar alguma coisa, um presente. Pessoas que nós vamos nos importar com elas. É isso que eu queria, que você também incluísse isso no seu projeto. Fora esses 6 tópicos, você pode colocar o que você sentir no seu coração, que não está aqui. Aqui está bem geral, em linhas gerais, para você desmembrar isso como você preferir. E orar mesmo. Eu não sei quantos viram, mas atrás tem a minha declaração pessoal. Está escrito assim, ó, eu, na última página. Eu, aí você vai colocar seu nome, tá? Olha o que diz aqui. Declaro que assumo o compromisso de chamar à existência diariamente, isso é oração.
chamar à existência diariamente todos os meus alvos para 2019 e me empenharei em oração, confissão e atitudes. Oração, confissão e atitudes para o bom êxito deste projeto vitorioso. Então, aqui você vai assinar, isto é seu, isto é um compromisso. Se você não estiver comprometido, não assine. Deus é a nossa testemunha, os anjos estão aqui nos assistindo. E nós vamos orar agora para que a gente consiga, em oração, confissão e atitudes de fé, realizar o melhor. Se Deus faz infinitamente mais, Ele vai fazer mais do que nós escrevemos aqui nas nossas agendas, cadernos. Amém? Nos nossos eletrônicos. Fique de pé no seu lugar agora, encerrando esta noite, encerrando esta reunião. A minha pergunta última é: o que você fará a partir de hoje? O que você fará a partir de hoje em relação ao que você escreveu? O que você fará a partir de hoje com o que você projetou? Vamos lá, pedir que Deus nos ajude a dar passos em cada uma dessas direções. Pai amado e bendito, muito obrigada por esta noite de elaboração do projeto de vitória, Senhor. Nós chamamos de projeto de vitória porque ele vem de Ti, Senhor. A inspiração é Tua. E o Senhor nos deu inteligência para nós escrevermos, para nós pensarmos, para nós vermos as consequências, para nós dimensionarmos as ações, os passos, Pai. E nós vamos sim, Jesus, conforme estamos nos comprometendo hoje, nós vamos orar, nós vamos confessar, nós vamos falar as promessas bíblicas a respeito do que nós projetamos. E nós vamos sim, meu Deus, com a Tua ajuda, a Tua capacidade, ter atitudes de fé para concretizarmos cada objetivo, cada meta, chegando a objetivar o sonho maior, o propósito maior que Tu nos colocaste no coração. Estas pessoas que vieram aqui esta noite e tantas que estão pela internet agora, Jesus, dependem de Ti. Nossa dependência não é do governo, nossa dependência não é do nosso patrão, a nossa dependência é do Senhor Jesus Cristo. E por isso, nós não vamos nos distrair com vozes deste mundo, com circunstâncias, com o que vem acontecer no país. Jesus, nós continuamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que está hoje respaldando todos estes desejos colocados por Ti em nosso coração. Que as ações venham rapidamente e que nós possamos ver a palavra profética, Pai, da vara de amendoeira, o tempo curto para o cumprimento da Tua palavra, Pai. Ó Deus, que nós possamos ver a Tua pressa em manifestar toda a Tua soberania em nossas vidas, porque nós vamos proclamar, nós vamos contar, nós vamos testemunhar, nós vamos falar mais do que já falamos, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bênção em nossas vidas, Pai. Usa-nos também na vida de quem o Senhor colocar no nosso caminho. Usa-nos para abençoar, Jesus. Usa-nos como uma trombeta clara que anuncia que só Tu és Rei, Senhor, Salvador, soberano das nossas vidas. Leva-nos agora na Tua paz, leva-nos, Jesus, nesse conforto que o Senhor deu às nossas vidas, que possamos pensar na palavra que ouvimos, praticá-la, Te obedecer e ver a Tua glória de mês em mês, como está escrito em Apocalipse, que os frutos venham dia a dia e que o Teu nome seja sempre entre nós exaltado e glorificado. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e as manifestações da graça soberana do Senhor sejam constantes e permanentes na vida de todos os que creem, e a igreja diga amém e amém.